Como vimos no primeiro episódio da série Economia 2020, a chegada do novo coronavírus mudou as projeções positivas para a economia neste ano. Devido ao avanço da pandemia, estados e municípios precisaram lançar decretos para barrar a propagação do vírus. Mudanças frequentes no horário e no formato de funcionamento de serviços. Novas recomendações acerca das medidas de higiene e do uso de máscaras. Contradições entre decretos municipais, estaduais e federais. Todos esses pontos construíram um cenário de incertezas para empreendedores e consumidores. Neste episódio, vamos relembrar as divergências das medidas de enfrentamento ao coronavírus. Também vamos entender como os novos decretos impactaram a rotina dos moradores da região da Serra Gaúcha. Economia 2020. A chegada do novo coronavírus fez com que prefeitos, governadores e o presidente da República precisassem tomar medidas emergenciais. Para isso, foram emitidos decretos buscando frear a disseminação do coronavírus. No dia 1º de abril, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou o fechamento do comércio em todo o território gaúcho. O governador anunciou a medida em uma transmissão ao vivo pelo Facebook. A nossa live de hoje, de atualização sobre o novo coronavírus, está sendo antecipada para nós podermos explicar melhor e todos compreenderem as restrições que nós estabelecemos a partir do comunicado que fizemos ontem à noite e que no próximo decreto, que vai ser publicado nas próximas horas, vai estabelecer novas restrições no estado do Rio Grande do Sul. A doutora Elizabeth Tereza Bernardi, especialista em clínica geral, comenta qual foi a importância do isolamento social para a saúde dos caxienses. O isolamento social foi muito importante na época em que ele foi instalado, a fim de controlar o número de exacerbação de casos para que se pudesse montar um sistema de saúde que desse para atender a toda a população. Na época, então, a gente ainda não tinha esse sistema de saúde totalmente equipado e se corria o risco, então, de que se o número de casos fosse grande, iriam faltar leitos a nível hospitalar. Segundo a advogada, mestre em Direito e doutora em Ciências Sociais, Melissa Demari, os decretos não são a forma mais adequada de normatização. Entretanto, eles se tornaram um mecanismo mais simples para adequar regras em meio à pandemia. Os decretos são atos normativos que a gente chama de secundários, porque diferentemente das leis, eles não partem do legislativo, eles partem de uma autoridade. O conveniente do decreto, o bom do decreto, é que ele nos permite, por exemplo, coadunar as necessidades cotidianas emergenciais com uma lei que está por trás e que dá suporte de validade a esses decretos. Esses decretos, eles vigoram por si só, eles não precisam ser aprovados depois pelo legislativo e eles surtem efeitos, em princípio, até que o judiciário diga eventualmente que eles são ilegais. Como vivemos em um sistema federalista, os estados e os municípios possuem autonomia para conduzir seus territórios. A Constituição brasileira, entretanto, prevê competências específicas para municípios, estados e União. Com a chegada da pandemia, o acúmulo de decretos tornou a situação confusa para os brasileiros. A decisão final ficou a cargo do Supremo Tribunal Federal, como explica a advogada Melissa Demari. Houve uma proposta de análise por parte do STF para que ele se pronunciasse, então, quem estava certo, se União, estados ou municípios, em relação aos procedimentos a serem adotados na pandemia. O STF disse assim, olha, isso aqui é um assunto atinente à saúde. Então, eu vou analisar o seguinte, lá na Constituição, a quem compete ditar normas sobre saúde? E lá na Constituição está dito que para lidar com essas questões, a competência é chamada de concorrente, ou seja, dentro da competência concorrente, a União tem poder para ditar normas gerais e os estados e municípios têm competência para ditar normas específicas, cada um dentro da sua própria realidade, mas sempre dentro da perspectiva das normas gerais editadas pela União. Em Flores da Cunha, o prefeito Lídios Corteganha explica que a primeira decisão foi falar com o setor de saúde para entender melhor sobre o coronavírus.
As primeiras atitudes que a gente tomou aqui, o que a gente fez? Primeiro, sentamos com o pessoal da Secretaria da Saúde, sentamos com o hospital para ver todas as medidas que deveriam ser tomadas, com o centro empresarial e com o CDL, para ver quais os passos que a gente daria. E diante das constatações do que foi falado pelas entidades e com as notícias que eram publicadas, a gente tomou as medidas que fomos tomando. Separamos várias ações e várias atividades que comprometiam os recursos livres da Prefeitura, tentando minimizar o impacto que está por se desenhar. Para os bons economistas ainda nem começou. Em Bento Gonçalves, as ações estratégicas de prevenção ao novo coronavírus vinham sendo estudadas desde fevereiro. Dessa forma, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bento Gonçalves, Daniel Amádio, afirma que o setor enfrentou um cenário de insegurança por vários meses. Nós ficamos quase 30 dias ali, mais ou menos, com o setor fechado. Os essenciais estavam abertos, os não essenciais estavam fechados e já havia um movimento muito grande da questão de pressão ao prefeito, pressão às entidades, nós temos que abrir a economia e tal, porque muita gente, férias para os funcionários, manda de férias, muita gente trabalhando. Aí teve aquela questão também que a gente trabalhou no sentido que o governo do estado tinha reconhecido o tal que é o Way, depois voltou atrás, que era um canal de vendas, né? A prefeitura liberou e o governo do estado vetou. Até que dia 16, deu aquela questão da região metropolitana, a gente conseguiu trabalhar junto à prefeitura e o prefeito Pazzi foi muito bom, muito mestre nessa jogada e conseguiu reabrir o comércio indo com o reconhecimento do governo do estado de que tinha tido uma falha de avaliação. Na frente de outros municípios do estado, Bento criou o primeiro decreto municipal no dia 13 de março. A partir dele, foi recomendada a suspensão ou cancelamento de eventos em locais fechados e com aglomeração de pessoas. O cenário impactou a realização de grandes eventos, como a Móvel Sul, considerada a maior feira de móveis na América Latina. No dia 18 de março, foi determinado o fechamento de shopping centers, academias, bares e estabelecimentos turísticos. Já no dia 20 daquele mês, foi decretado o fechamento da indústria, do comércio, dos serviços e da rede hoteleira do município. O prefeito Guilherme Pazzi conta como está sendo a tomada de decisões mediante um cenário atípico de pandemia. A criação de cenários, ela exige do gestor, né? Uma das atividades nossas é criar cenários futuros, pensar em planos e cenários. E para cada um deles ter já respostas engatilhadas, prontas para serem startadas. É um pouco desgastante porque tu trabalha com imponderável. Quando a gente está trabalhando com vírus e comportamento viral, é algo que tu não tem ainda um lastro, né? A disseminação viral é algo que pode transcorrer mais tempo do que tu imagina, né? Já estão se falando no mundo em segundas e terceiras ondas, então nós estamos criando um cenário que ele pressupõe um novo normal. Dentro disso a gente aumenta a nossa margem de erro a partir da condição de retaguar e resguardar recursos públicos, isto é, a gente coloca um percentual a mais de resguardo de recursos financeiros, a gente corta mais recursos não essenciais, torna então paralisados alguns serviços, encerra outros serviços para justamente entender que este ano a gente precisa fechar as nossas contas. As medidas emergenciais tomadas nos municípios e estados têm criado cenários diferentes em cada local. Entretanto, os impactos econômicos têm sido semelhantes em todo o país. No próximo episódio da série Economia 2020, vamos entender como as regras de restrição impactaram o mercado de trabalho na região da Serra Gaúcha. A série Economia 2020 é uma produção dos acadêmicos Eduardo Abuco, Gustavo Colferai, Matheus Sugari, Morgana Moraes e Edna Brasil, para a disciplina de Laboratório de Telejornalismo e Radiojornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Coordenação de Marcel Bocchese.